Olá, meus queridos irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Merisvaldo e nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre transição de carreira e a Bíblia Sagrada. Primeiro, veja só, o que é transição de carreira? Transição de carreira é a mesma coisa que mudança de função, entende? Você está exercendo uma função na sua vida e você, por alguma razão, por algum motivo, você resolve mudar de função. Isso nós chamamos de transição de carreira. Só que quando nós falamos de carreira, nós estamos falando aí de uma carreira de sucesso, de um desenvolvimento profissional, entendeu? É como se você estivesse no nível 1, lá na função que você exercia, e você sonha chegar no nível 2, no nível 3, no nível 4. Então, quando você sonha em um nível maior, isso quer dizer que você está sonhando em uma carreira maior, em uma posição mais elevada, entendeu? Então nós chamamos isso de transição de carreira. E eu para falar um pouco sobre esse assunto, eu vou usar a Bíblia Sagrada para nós falar um pouco sobre esse assunto, tá bom? E eu peguei um exemplo de um homem da Bíblia chamado Josué. Lá no livro de Josué, capítulo 1, no versículo 1 até o 8, eu vou estar fazendo narrativa desses textos aqui para me falar sobre esse assunto com vocês, tá bom? Primeiro, quem era Josué? Josué, ele era filho de um homem chamado Num. Ele era da tribo de Efraim. O significado do nome Josué, no hebraico, quer dizer Jeová é a salvação. No grego é a mesma coisa que Jesus. E a função de Josué, ele era soldado. Ele era soldado no ministério de Moisés. Moisés, ele era pastor, tomava conta do povo de Deus, como você sabe. E Josué, ele exercia a função lá no ministério de Moisés de soldado. Ele tomava conta lá da guarda das pessoas, da proteção das pessoas. Quando Moisés precisava ir para as batalhas, para ir para as suas guerras, Josué que preparava o povo, preparava os soldados, entendeu? Para ir defender o povo lá em suas batalhas. Pois bem, mas um determinado tempo, Deus teve uma conversa com Moisés lá nos bastidores da vida dele, dizendo que ia substituir, porque o tempo de Moisés já estava acabando. Moisés, ele exerceu 3 períodos importantes da vida dele. 40 anos ele viveu no Egito, 40 anos depois ele viveu mais 40 anos na casa de Jetro, né, que foi o seu sogro, e depois 40 anos no deserto conduzindo o povo destino a Jerusalém. Mas Moisés, ele não entrou em Jerusalém. Ele finalizou o seu ministério ali em uma região chamada Sitim Refidim. E ele precisava de alguém para substituir a sua função, entendeu? Para substituir ele. E Deus escolheu Josué. Até porque quando Moisés começou a trabalhar para Deus, foi Deus que escolheu Moisés. E agora Deus está fazendo a mesma coisa com Josué. Então, Deus está dizendo para Moisés que o tempo dele acabou e ele vai levantar outra liderança, uma liderança nova, e ele escolheu Josué para fazer essa nova função. Só que Josué, ele era soldado, né? E agora ele vai virar pastor. Ele vai ser pastor, uma função bem diferente, bem diferente. E no capítulo 1 do seu livro, né? O escritor de Josué é um pouco que incerto, mas falamos que é Josué porque fala da história dele, fala do ministério dele, mas é incerto. Até hoje os estudiosos não conseguiram provar ainda 100% se foi Josué ou não que escreveu o seu livro. Mas tudo indica que sim. A gente tem aí, fazendo uma análise das palavras, né? Fazendo uma análise aí da história dele, podemos dizer que foi ele que escreveu o seu próprio livro mesmo, mas não tem como provar isso 100%, tá? Então no capítulo 1, eu estou com a Bíblia aqui,
computador. Eu vou mostrar para vocês aqui no versículo de número 2. Está escrito assim, ó. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ou seja, Deus está conversando com Josué agora, dizendo, olha, meu servo Moisés morreu. E eu preciso cumprir a promessa que eu fiz a Moisés quando ele começou o ministério lá, dizendo que o povo herdaria a terra, e eu conto com você. Moisés agora é morto, e a partir de hoje você vai estar exercendo a função que Moisés exercia durante 40 anos aí do seu ministério. Então, Josué aqui agora ele está sendo convidado para uma nova função. Então Josué está com um desafio grande e muito grande. Primeiro por quê? O trabalho de um soldado e o trabalho de um pastor é bem diferente. A função é diferente. Então esse é o primeiro desafio. A função de Josué é uma, a de Moisés é outra. Josué ele estava acostumado a ser liderado, só que agora Josué ele vai ter que liderar. Ou seja, uma coisa é você ser liderado e a outra coisa é você liderar. Josué ele estava bem acostumado a ser liderado, só que agora ele vai ter que aprender a liderar. E ele não vai substituir qualquer líder, ele vai substituir um líder lendário. Moisés não era qualquer líder. Moisés foi um dos melhores líderes que Israel já teve. Ou seja, um líder lendário. Ele não está substituindo aqui qualquer pessoa. Ele vai ficar aqui no lugar de um homem que as pessoas tinham um carinho muito grande, que as pessoas amavam, que as pessoas, se fosse da vontade deles, Moisés não teria morrido. De tanto que as pessoas gostavam do ministério dele, daquilo que ele fazia, entende? Então Josué vai substituir um camarada aí, entendeu? Amado por Deus e amado também pelo povo de Deus. E eu coloquei aqui alguns passos que você deve fazer, deve pensar sobre isso, entendeu? O que fazer para ter aí uma transição de carreira e ser bem sucedido. O primeiro passo aqui, você tem que ter uma mente potencializada. O que é uma mente potencializada? Quando você tem uma mente potencializada, primeiro deixa eu te falar, o poder da mudança está aqui na nossa mente. O poder da transformação está na nossa mente. Então o segredo é você ter uma mente potencializada, uma mente sadia, uma mente curada, uma mente evoluída. Se você tiver uma mente evoluída, você pode fazer qualquer coisa na sua vida. Então deixa eu te falar, se você tiver uma mente pequena, você nunca vai conseguir fazer algo grande. Entende? O seu potencial está aqui, ó. Está na sua mente. Então a primeira coisa que Josué tem que ter aqui era uma mente potencializada. Deus sabia que ele tinha um potencial para substituir Moisés. Moisés também sabia que Josué tinha um potencial de substituí-lo. Só que ele mesmo não sabia. Ele mesmo não sabia. Ele sabia que ele era um excelente líder? Sim. Ele sabia que ele tinha um potencial muito grande? Sim, porque ele era um homem da confiança de Moisés. E quando havia umas dificuldades, por exemplo, no sentido de proteger o povo, Josué estava na liderança, ele estava lá em linha de frente. Agora, ser pastor é bem diferente da função que ele exercia. Logo, ele tinha que ter uma mente bem aberta para essa nova função. Ou seja, é tudo novo para ele. É tudo do zero, sabe? Ele vai ter que começar uma nova função. Então, a primeira coisa que ele tem que ter aqui era uma mente potencializada, para saber que ele vai ter que enfrentar uma nova mudança agora na vida dele. Como, por exemplo, a gente agora na pandemia. Observa que está todo mundo se readaptando. Está todo mundo se readaptando. Nós estamos saindo do offline para ir para o online. Eu, por exemplo, deixa eu te falar, eu tenho muita dificuldade de gravar vídeo. Eu não tenho dificuldade de falar em público, de falar em palco. Eu não sou muito conhecido nas redes sociais, porque o meu trabalho sempre foi nos bastidores aqui.
sempre foi cuidando de outras pessoas, entende? Sempre foi muito nos bastidores, mas agora na pandemia, que entrou essa coisa aí, entendeu? E a gente não pode estar em aglomeração de pessoas e tal, a gente teve que se readaptar. Nova função. Eu, por exemplo, tive que fazer o curso de marketing digital. Eu agora tive que fazer um treinamento de coach, entende? Coisa que eu não tinha. Apesar que eu sou da área de TI, né? Tecnologia da informação. Eu tenho técnico na área de TI, mas era mais na área de soft, na área de hardware, na área de software, na área de placa de encoder. Sempre trabalhei mais nessas áreas aí, era o meu conhecimento. Eu não tinha muito conhecimento com o mundo online, não tinha muito conhecimento com as câmeras. Então agora eu estou me readaptando. Então a nossa vida é assim. Isso é transição de carreira, é mudança de função, mudança de personalidade. E eu nunca imaginei, na verdade, que eu teria o potencial, por exemplo, de falar nas frentes das câmeras, porque eu nunca tinha feito isso. Eu já vi tantas pessoas fazer. E eu, na verdade, achava que era uma coisa simples, mas não é uma coisa muito simples. É uma coisa até um pouco complexa. Por exemplo, se você for gravar um vídeo, você percebe o que eu estou te falando aqui. Não é muito simples. Você liga a câmera, parece que as palavras fogem. Parece que você fica gago, parece que você fica leigo em alguns assuntos. Você tem tanto conhecimento sobre um determinado assunto, quando você vai falar para uma câmera, na frente de uma câmera, parece que você fica leigo sobre aquele determinado assunto. Isso é por quê? Porque o nosso cérebro não estava adaptado com esse estilo de vida agora. Nosso cérebro estava adaptado com aquele estilo, pelo menos no meu caso, offline, entende? E agora eu tenho que me adaptar neste mundo, né? Nessa nova estilo de função, entende? Para mim é tudo novo. Então Josué ele está vivendo aqui a mesma função. Para ele é tudo novo, tudo novo. Então ele tem que ter uma mente potencializada, ou seja, ele tem que reconhecer que ele tem capacidade de substituir Moisés, de fazer aquilo que Moisés estava fazendo. Assim é você. Se você está pensando em mudar de função, a primeira coisa que você tem que pensar é aqui na sua mente. Eu tenho capacidade de mudar de função. Eu tenho capacidade de exercer algo diferente na vida. Eu tenho capacidade, é isso que você tem que pensar. Tendo a mente potencializada, eu tenho certeza que você vai mais longe do que você imaginaria que poderia ir. Entende? Ou seja, o segundo passo que Josué tem que viver é uma dedicação mútua. Uma dedicação mútua e assídua. Uma dedicação muito assídua. Por que é uma dedicação mútua? Primeiro porque ele tinha alguma experiência na sua velha função, sim. E vai ter algumas coisas que ele vai ter que arrastar para cá, no sentido de responsabilidade, no sentido de dedicação, no sentido de conhecimento, de lidar com pessoas, no sentido de estratégia nova. Ele vai ter que arrastar, mas não tudo. Não tudo. Por isso a dedicação dele tem que ser assídua. Então no versículo de número 6 aqui, veja o que Deus fala com ele aqui no versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo. A primeira coisa que ele tem que ser é um líder esforçado. Ele tem que ser esforçado. Tudo que você for fazer na vida, na verdade, você tem que exercer muita resistência de você, muito esforço de você. Você tem que ser uma pessoa bem esforçada, senão você não vai ser bem sucedido. Essa é a realidade. Em tudo que você for fazer na vida, você tem que expor ali um esforço muito grande em cima daquilo que você vai fazer. No sentido de conhecimento, no sentido de maturidade sobre essa nova função, no sentido dos desafios que você vai ter a partir daí. A partir dessa decisão que você toma, você vai ter muitos desafios para você enfrentar. Josué tem 2. Primeiro desafio, ele vai tomar conta de um monte de gente. E parece ser simples, parece um trabalho simples você ser pastor. Eu sou da área pastoral. Minha formação é teológica. Eu já trabalho nos bastidores aqui tomando conta de gente já há 20 anos, entende? E dentro da igreja tem vezes que você está trabalhando com criança, que é um público bem diferente. Tem outra vez que você está trabalhando com adolescente. Outra vez você está trabalhando com jovem.
outra vez você está trabalhando com adulto, com casais. Ou seja, a igreja, ela é mística. Ela é cheia de pessoas diferentes, entende? Tem criança, tem adolescente, tem jovem, tem adulto, casais, tem senhores de idade. Homem de 80 anos, mulher de 80 anos que você tem que cuidar, você tem que aconselhar. Então veja, por exemplo, eu sou um homem aqui de 42 anos e às vezes eu tenho que dar conselho para o senhor de 80 anos. Quantas vezes um senhor de 80 anos, quando eu comecei a trabalhar na igreja, era bem mais novo, entende? Bem mais novo, lá em 2007, quando eu comecei a trabalhar na igreja. Senhores aí de 60, de 70 anos me procuravam para pedir conselho. Ou seja, eu tinha que ter uma mente madura para saber aconselhar um senhor que é bem mais velho do que eu, tem mais experiência na vida. Então eu tive que me dedicar muito, buscar muito conhecimento. Conhecimento sobre comportamento de pessoa, conhecimento sobre essa mudança de vida, conhecimento sobre família, conhecimento sobre plano de carreira, conhecimento sobre ministério, conhecimento sobre sonhos, conhecimento sobre objetivo de vida, mudança de vida, entende? Fé, vida espiritual, porque pastor vive mexendo com isso o tempo todo, entendeu? O pastor tem que ter diverso conhecimento. Por quê? Porque ele lida com pessoas, e quando nós falamos de pessoas, nós estamos falando de necessidade. Todo ser humano tem uma necessidade, e a necessidade, ela é diferente da necessidade das pessoas. Você precisa de ouvir algo, já outra pessoa precisa de ouvir outra coisa. Ou seja, a necessidade das pessoas, elas são diferentes, entende? Apesar que, olhando aqui por um ponto de vista, são as mesmas. Porque a gente sente dor, sente fome, a gente sente cansaço, a gente precisa tomar banho, a gente precisa de roupa, a gente precisa de contato físico, a gente precisa de amizade, a gente precisa viver em comunidade, viver no meio da sociedade, a gente tem que ter uma vida social assídua. E o ser humano, ele tem algo que é legal, é muito incomum. A gente se completa um com o outro. Então todo ser humano precisa do bom dia, do boa tarde, do oi, tudo bem, como vai você? Todo ser humano precisa de um aperto de mão. Todo ser humano precisa de um abraço. É legal o abraço, o aperto de mão, um sorriso, entende? Isso alegra a alma, isso muda o estilo de vida da gente. Isso dá um up na nossa vida, entende? Então assim, mas para essa nova função, tudo que você vai fazer na vida tem que haver uma dedicação assídua. Por isso que Deus está dizendo para Josué aqui, esforça-te, tem bom ânimo, você tem que estar animado, porque um ser humano desanimado, você nunca vai fazer algo com uma qualidade, com uma perfeição grande se você estiver desanimado. Então você tem que estar animado com essa nova função, tá bom? Terceiro passo, eu coloquei aqui, ó, todo conhecimento de informação voltado para essa nova função. Ou seja, o que um pastor faz? Qual o trabalho de um pastor? Deixa eu te contar aqui uma coisa. Eu estou trazendo aqui para a área espiritual, para a área pastoral e tal, para a área evangélica, nicho evangélico. Mas eu também sou do nicho secular. Trabalhei muito tempo, trabalho ainda nas empresas aí. E a gente, por exemplo, na empresa, eu, por exemplo, quando eu comecei, eu era soldador numa determinada empresa. E eu sonhava muito de trabalhar numa linha lá de produção automática. Ganhava melhor, a posição era melhor, eu já era da área de TI. Só que o que acontece? Eu não conhecia aquela linha automática. Eu não sabia como que funcionava, eu só sabia da propaganda dela, que era muito bom trabalhar lá. O salário era melhor, a posição era melhor, você não se sujava, não pegava peso, entende? Era melhor do que a função a qual exercia, só que eu não tinha conhecimento. Eu não sabia como que funcionava. Apesar de ser um camarada bem instruído já em várias funções no sentido empresarial, mas eu não tinha nenhum conhecimento sobre essa nova função. Então, quando eu soube que a empresa estava tendo vaga para essa nova função, o que eu fui fazer? Eu fui me adaptar ao conhecimento dessa nova função. Eu fui buscar conhecimento. Por essa razão é que Deus está falando para Josué aqui no versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Você sabe o que Deus está dizendo aqui? Busque todo o conhecimento de informação voltado para essa nova função. Ou seja, como que você vai ser pastor e você não sabe o que um pastor faz? Como que você vai ser uma liderança e você não sabe o que um líder faz? Como que você vai exercer essa nova função se você conhecer essa nova função? Então, o terceiro passo de Josué aqui
é conhecer essa nova função, é saber como que funciona essa nova função que ele vai exercer, entende? É ter conhecimento disso. Então, esse é o terceiro passo, é você se dedicar no conhecimento dessa nova função, se for na área de vendas. Supomos que você está na área, eu trabalhei na área administrativa na empresa, eu trabalhei na linha de produção um bom tempo, na linha automática de produção. Depois eu sonhei com uma posição melhor, queria trabalhar na área de administração da empresa, e eu já era da área de TI, também tinha conhecimento na área de administração, na época eu tinha um curso básico de administração, sabia de alguma coisa, e eu estava, por exemplo, no plano de carreira, eu estava ali tendo toda a oportunidade de poder mudar de função, de crescer, e eu queria, eu almejava aquilo. Então eu falei o seguinte, eu pensei comigo, eu vou estudar sobre administração, porque eu quero uma vaga aqui, uma posição no sentido administrativo dentro da empresa, eu quero. Então, quando você quer uma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é se dedicar sobre isso que você quer e buscar conhecimento de como isso funciona. Não importa o que as outras pessoas vão falar. Eu gostaria de te dar um conselho aqui. Tudo que você for fazer na vida, tudo que você for fazer na vida, você vai ter dois grupos de pessoas do seu lado. Vai ter um grupo a favor, que vai pegar na sua mão, que vai dar um tapa nas suas costas, que vai te abraçar e vai te dizer parabéns. Você é demais, eu gosto de te ouvir. Sabe? Que Deus te abençoe. Vai em frente, vai dar tudo certo para você. Tem pessoas que vai te motivar, tem pessoas que vai te elogiar, tem pessoas que vai gostar do que você faz, do que você ensina, entende? Vai gostar do teu estilo, mas já vai ter outro grupo que vai ser o grupo do contra. Vai ter outros que não vai gostar do que você faz, não vai gostar de te ouvir, não vai gostar do seu estilo. Isso é normal na vida. Essa coisa aí é coisa de ser humano, por exemplo. Você está aqui assistindo esse vídeo, entendeu? E você pode observar que vai ter joinha assim e vai ter joinha assim. E é todos os vídeos. Isso é tudo que você faz aqui, por exemplo, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Vai ter pessoas que vão gostar e vai ter pessoas que não vão gostar. Isso é normal. Então você tem que ser maduro para essa coisa da aceitação e para essa coisa da rejeição. Isso é normal. Então não importa o que as pessoas vão falar de você. Você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Eu quero. E eu vou fazer porque eu quero. Não importa o que as pessoas acham. Eu vou fazer porque eu quero. Porque eu sei que isso é bom para mim. Eu já fiz uma análise. Entendeu? Eu já conheço essa nova função. Isso está na minha natureza. Eu quero melhorias para a minha vida. Então, eu vou fazer isso aqui. Custe o que custar. Querendo as pessoas ou não. Alguém gostando ou não. Eu vou fazer. E eu tenho certeza que pensando desse jeito você vai conseguir. E para isso, todo conhecimento de informação voltada para essa nova função. Você vai conhecer isso de uma forma profunda. Tá bom? Quarto passo, seja prudente. Por que Deus está aconselhando Josué aqui no versículo 8 para ele ser prudente? O imprudente é aquele que toma decisão precipitada. Existem pessoas, por exemplo, que começam um ministério, ele quer ser pastor, por exemplo. Eu dou curso no sentido de liderança pastoral, formação de equipe e tal. E eu conheço muitas pessoas que começou o ministério, só que o primeiro problema desmotivou ela. A primeira crítica desmotivou. A primeira barreira que ela enfrentou, ela desmotivou e parou. Mas por que ela parou? Porque ela foi imprudente. Ela não sabia ou não tinha pensado se realmente era isso que ela queria fazer. Entende? Se esse desejo estava lá dentro do coração e era mais forte do que a intenção, mais forte do que ela mesma. Entende? Ela foi imprudente, tipo assim, foi com muita sede ao pote, fazendo por fazer. Eu conheço pessoas, por exemplo, que montou uma empresa, um ano depois a empresa faliu. Mas por que faliu? Se dá certo para tantas pessoas, por que não deu certo para ela? Porque foi imprudente. Então o imprudente, ele não pensa antes, ele não se projeta. O imprudente, ele não estuda, ele não busca conhecimento, ele não busca estratégia. Meu querido, você tem que pensar antes de fazer, para não fazer errado. E se por acaso você pensar antes de fazer e dar errado, você sabe que é uma possibilidade de dar certo, então você não vai desistir. Você vai seguir em frente, sabendo que você errou,
porque é quase natural que um ser humano erre mesmo, entendeu? É natural, mas dá certo. Por que vai dar certo? Porque dá certo para um tanto de gente, e se dá certo para os outros, também vai dar certo para você. Eu não tenho dúvida do que eu estou te falando aqui, entende? Então o prudente, ele pensa antes de tomar uma decisão. Ele estuda o que vai fazer antes de fazer. O que é prudente, ele anda com cuidado, entende? Ele anda com cuidado. E é isso que Deus está falando aqui para Josué. Josué, toma cuidado nessa nova função. Você vai lidar com pessoas. Você vai lidar com pessoas. E lidar com pessoas não é tão simples assim. Agora, por incrível que pareça, a gente vive lidando com pessoas o tempo todo. Só que na posição de Josué, ele vai se tornar aí um canal de Deus na vida das pessoas. Ele vai se tornar a boca de Deus para as pessoas. Quando uma pessoa precisar de conselho, a pessoa vai vir a quem? A Josué. Quando uma pessoa precisa tomar uma decisão que não sabe o que fazer, quem que eles procuram? A liderança. Nas nossas igrejas, por exemplo, quantas vezes alguém me ligou de madrugada? Eu tenho que atender telefone de madrugada. Às vezes eu estou dormindo, 3 horas da manhã, meu telefone toca. Quantas vezes aconteceu isso? Meia-noite, alguém precisando de uma palavra, alguém precisando de conselho, alguém precisando de oração, porque aconteceu um problema lá, e você tem que atender. É a sua função. Você se meteu nisso porque você quer, entende? Então tem pessoas que se metem nessas funções, mas aí o primeiro problema, entendeu? Que ele desanima, ele desiste. Mas por que ele desiste? Porque ele foi imprudente. Então, querido, não seja imprudente nessa nova função que você vai exercer, nessa transição de carreira, entende? Você vai sair de uma função para exercer outra função. Então você não pode sair logo de cá e para lá, entendeu? Investir dinheiro sem pensar no retorno, sem pensar na possibilidade de perder. Então você tem que ter aí o pé no chão, tem que ter segurança, entende? Conhecimento disso, entendeu? Saber as estratégias, como funciona. Todo ser humano que for bem sucedido na vida, ele tinha um bom plano, ele tinha uma boa estratégia. Até na vida espiritual também é assim, entende? Se você for ser pastor, por exemplo, qual o livro que o pastor mais usa? A Bíblia. Por esta razão é que Deus está dizendo aqui para Josué, dizendo, não te aparte da sua boca o livro desta lei. Qual o livro que o pastor usa quando está ministrando? A Bíblia. Então ele está dizendo, leia a Bíblia. Tenha conhecimento da Bíblia. Você tem que ter, todo pastor deve ter, tem que ter conhecimento da Bíblia, porque se ele não tiver conhecimento da Bíblia, não dá para ser pastor. Porque você vai pregar de Deus, você vai falar de Deus, não é assim? Você vai falar sobre o reino de Deus. O seu assunto vai ser reino de Deus. O seu assunto vai ser evangelho. O seu assunto vai ser graça. O seu assunto vai ser amor. O seu assunto vai ser paz, cura divina, salvação de pessoa, restauração de pessoas. Seu assunto vai ser família. E não existe um livro na vida mais completo para esses assuntos aqui do que a Bíblia. Eu não tenho dúvida do que eu estou te falando aqui. E olha que eu amo muito ler livros. Eu gosto muito. Já li livros aí, entendeu? De pessoas famosas, pessoas que têm um conhecimento top aí em vários níveis da vida, mas nunca vi um tão completo quanto a Bíblia. Até porque vários livros que a gente tem no mercado hoje, de pessoas aí bem-sucedidas, famosas, pessoas que têm um conhecimento que a gente tem que tirar o chapéu, muitos deles pegaram ideia da Bíblia, não tem dúvida do que eu estou dizendo aqui, entendeu? Não tem dúvida. Por exemplo, eu também sou da área da psicanálise, e quando a gente vai estudar psicanálise, qual é o livro que a gente mais usa? O livro de Freud, entendeu? E quando você vai pegar as ideias lá de Freud, e vai fazer uma ponte, um aparato entre Freud, lá, a ideia dele e a Bíblia, você vai analisar que muita ideia dele está lá na Bíblia, só que para cá, a Bíblia, ela não puxa muito para o lado matéria, entende? Que é o lado material do ser humano, ela puxa mais para o lado espiritual. Mas, na verdade, tem muito lado matéria, tem muito lado emocional na Bíblia. E bastante mesmo, não tem dúvida do que eu estou te dizendo aqui. Entende? Que eu tenho conhecimento sobre isso. Então, é um livro bem completo. Então, Deus está dizendo aqui, Josué, você vai agora ser pastor, você vai substituir Moisés. Moisés escreveu 5 livros, certo? Conhecido como o livro do Pentateuco, né? É o Torá, a Bíblia que Israel usa, na verdade, até hoje eles ainda usam. Conhecido como Torá, os 5 livros do Pentateuco. Então você vai meditar aí.
Você vai ler esses livros, você vai se dedicar, você vai gastar tempo, é de dia e de noite. Incansavelmente você vai gastar tempo no conhecimento desse livro. Então, se você sonha ser um ministério, ser um ministro do Evangelho, se você sonha ser um pregador, se você sonha ser um pastor, se já é um pastor, eis aqui um conselho para você. Você tem que se dedicar no conhecimento desse livro de dia e de noite. Se dedicar, se dedicar, se dedicar. E Deus vai revelar o seu ministério. Deus vai abençoar o seu ministério. E o seu ministério vai crescer. Não tem dúvida do que eu estou te falando aqui. Tá bom? Quinto passo. Descobrir o que te motiva a fazer isso. Existem pessoas que vão para essa nova função, mas o que motiva ela a estar nessa nova função? É a fama? É o poder da posição? É o dinheiro, o recurso que isso vai lhe gerar? O que te motiva? Um ser humano motivado, ele é um ser humano animado. E toda vez que você faz algo motivado, olha, querido, 100% de chance você tem para isso dar certo. Quando você faz algo na dúvida, desanimado, na dúvida, querido, ninguém chega a lugar nenhum. Então a primeira coisa que você tem que ter é certeza daquilo que você quer fazer. E segundo passo, você tem que estar motivado a fazer aquilo ali. Então o que te motiva a mudar de função? É isso que você tem que pensar. Entendeu? Eu, por exemplo, quando eu resolvi mudar de função na minha vida, que eu vim de uma família muito humilde, muito pobre mesmo. Então eu queria mudar de função, eu queria melhorar a minha vida, quero melhorar a minha vida até hoje. Então, o que me motivou? Primeiro, uma condição de vida melhor. Entendeu? Uma condição de vida melhor. Segundo, recurso. Você tem que ter recurso. Se você não tiver recurso, você não faz nada. Tem gente que fala assim, não busca dinheiro porque dinheiro é do diabo. Quantas vezes já ouvi isso? Então, dinheiro é a raiz de todos os males. Pensa direito. Parece que a gente é do diabo, então. Por uma razão. A gente trabalha, eu, por exemplo, sempre trabalhei aí 10 horas por dia para ganhar dinheiro para pagar as contas. Então, se dinheiro é coisa do diabo, o ser humano inteiro do mundo é tudo do diabo. Por uma razão, a gente vive trabalhando para ganhar dinheiro para pagar as contas. A gente tem boleto para pagar, filho. E esses boletos vencem todo mês. Todo mês tem boleto vencendo. E você tem que pagar os boletos. Porque se você não pagar, você está com problema. Sim ou não? E problema grave. Então esqueça dessas pessoas que falam que dinheiro é do diabo, que você precisa de dinheiro para viver. Essa é a realidade. Não é tudo, mas você precisa. Entendeu? Não é tudo. Dinheiro não é Deus. Dinheiro não é Deus. Dinheiro é apenas recurso que lhe gera condição. Então, recurso que vai te dar a condição de ter uma vida melhor, de fazer a viagem que você quer, de comprar o que você quer. Entendeu? Dinheiro gera isso na sua vida. Entendeu? Então, o que te motiva é isso que você tem que pensar. E não importa se o que te motiva não motiva as outras pessoas, tem que motivar é você. Se é fama, se é nome, se é posição, se é luxo, se é lazer, se é uma condição de vida melhor, isso tem que motivar você. Não importa o que as outras pessoas falam. Porque isso está errado, isso é a opinião da outra pessoa. Entende? Você tem que pensar, isso me motiva por essa razão, faz bem para mim, então eu vou fazer. É isso aí. Porque como eu te falei, quando você começar a mudar de função, vai ter um monte de gente para dizer que você ficou doido, que está errado, que não vai dar certo, que muita gente tentou, mas não funciona. Você vai ouvir muito isso aí. Quantas vezes eu já ouvi isso aí, entendeu? Que eu não tenho talento, que não vai funcionar, que papapá. E quando você começa a fazer, você percebe que funciona. E quando você é bem sucedido, aquelas pessoas que não acreditavam em você vai começar a te aplaudir, vai começar a chegar perto de você. Porque por incrível que pareça, o ser humano tem esse defeito, entende? Ele, na verdade, ele não gosta de você por você ser você. Ele gosta do que você gera. Entende? Todo ser humano é assim, meu amado. Ele gosta do que você gera. Então, se você é um gerador de oportunidade, um gerador de bênção, todo mundo vai querer estar do teu lado. Essa é a verdade. Mas se você não gera nada, se você não cria nada, se você não tem nada de interessante, as pessoas não vão querer estar perto de você. É só você andar pelas ruas e você vai perceber o que eu estou te falando aqui quando você vê um mendigo, por exemplo, na rua com a mão assim pedindo moeda. Eu estava passando esse dia no supermercado, quase que eu chorei. Eu percebi o amor, as pessoas não se importam uns pelos outros.
uma senhora aleijada, doentinha, tadinha, na porta do supermercado pedindo uma moedinha para comer, para comprar alguma coisa. As pessoas passavam e nem olhavam para ela, todo mundo nem olhava. Ou seja, as pessoas, tipo assim, tem uma coisa qualquer sentada lá. Ninguém se importa. Eu falei, oh meu Deus, que situação aquilo ali. Entende? E eu estava com dinheiro no bolso, peguei uma quantidade, fui lá e dei para ela, ela quase que me abraçou ali, chorando, alegre, porque recebeu um dinheirinho a mais, entendeu? Do que ela esperava, que ela sempre esperava uma moedinha de 50 centavos, de 20 centavos, que as pessoas geralmente dão. Entende? Então, meu amado, o mendigo, por exemplo, nas nossas ruas aí, toda cidade tem mendigo. Você pode olhar debaixo das pontes, dos viadutos, das marquises ali, das praças. Você vai ver um monte de mendigo. As pessoas não se importam com eles, não se importam com a roupa que ele veste, não se importam com o sapato que ele calça, se ele está com fome ou não, se ele tem família ou não, se ele tem filho ou não, não se importa com a situação dele. Por quê? Porque aquele camarada que está lá, o mendigo ou a mendiga, eles não geram nada para as pessoas, essa é a verdade. Então você só será bem sucedido e reconhecido se você começar a gerar valor. Então pensa nisso. Se você gerar valor, você é reconhecido. Se você não gerar valor, as pessoas não vão te reconhecer, elas não vão ficar do teu lado. Eu não tenho dúvida do que eu estou te falando aqui. Então, aprenda a gerar valor. E não se importe com o que as pessoas vão falar de você. Tá bom? Esse é você descobrir o que te motiva você nessa nova função aí, nessa transição de carreira. E o sexto passo, para nós finalizar aqui, conheça o resultado que isso vai te gerar. Antes de você começar a fazer o que você vai fazer, antes de você começar essa nova função, você tem que focar nos resultados. Qual o resultado que isso vai lhe gerar? Se for um resultado pejorativo, faça uma análise antes, fuja disso. Se for um resultado positivo, aí, meu amado, vá em frente. Entende? Estude o resultado. Sabe o que Deus falou para Ezequiel? O que vai gerar na vida de Ezequiel? Versículo 8, finalzinho. Farás prosperar o teu caminho. Ou seja, você vai ter uma vida próspera. É isso que Deus está dizendo aqui para Josué. Você vai ter uma vida próspera. Prosperidade, o conceito de prosperidade, o significado da palavra, essa palavra vem do latim, que quer dizer felicidade. Felicidade. Tudo que te gera felicidade é prosperidade. Então, o ser humano próspero, ele é feliz. Ele é feliz. Prosperidade é diferente de riqueza. Existem pessoas que é rico e não é feliz, entende? Então, o conceito de prosperidade aqui é felicidade. Tudo que vai te gerar felicidade. Se dinheiro for te gerar felicidade, é isso que é prosperidade para você. Se ter uma vida abençoada vai te gerar felicidade, é isso que é prosperidade para você. Se morar num ambiente top, de luxo, organizado, lindo e no padrão que você sempre imaginou, e isso te gera felicidade, isso é prosperidade para você. Ter uma família modelo, um relacionamento top, onde você se apaixonou e amou e viveu e desfruta de tudo que de melhor que isso te oferece. Se isso te gera felicidade, isto é prosperidade para você. Então Deus está dizendo, ô Josué, você estava bem na função que você exercia? Sim, você estava bem. Só que nessa nova função, se você vê o potencial dessa nova função, se você vê a capacidade dessa nova função, isso vai te gerar uma prosperidade maior. Então, observa que Deus está ensinando aqui para Josué o que ele tem que fazer para ter resultado. Então, o que você tem que fazer? Antes de você começar a fazer, você tem que pensar no resultado que isso vai lhe gerar. Entende? Então, as pessoas, por exemplo, que elas são imprudentes, ela toma uma decisão sem pensar no resultado. Aí vai e gera um resultado pejorativo, ela desanima. Primeiro problema, ela vai e desanima e não faz mais. E acha que não dá certo, que não é para ela, que é o fim, que ela não é talentosa, que ela não tem capacidade, papapá. E por aí ela procrastina o tempo todo. Então tem pessoas que são pessoas pejorativas. Eu conheço um monte de gente que vai fazer uma coisa e quando ele começa, antes de ele fazer o que ele está com vontade de fazer, ele já começa a pensar nos problemas. Meu irmão, você não tem que pensar nos problemas, você tem que pensar na solução. Você tem que pensar nas coisas boas que isso vai te gerar. Não nas coisas pejorativas que isso vai te gerar. É possível que toda posição no mundo te gere algo pejorativo? Sim. Algo que dói a tua cabeça, algo que te estressa? Sim. Mas você tem que pensar no que isso vai te gerar de bom. Veja que Deus está aqui ensinando a Josué que isso vai gerar felicidade para ele. Então ele tem que focar
nas coisas boas que essa nova função vai gerar na vida dele. É isso que você tem que pensar, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado aqui com esse vídeo, com esse ensino. Se você gostou desse ensino, você pode ajudar meu canal dando um like aí nesse vídeo, compartilhando com seus amigos, com outras pessoas que precisam aprender um pouco desse conteúdo que você aprendeu aqui. Parabéns por estar aqui até agora. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja muito próspero nessa nova função que você vai exercer, nessa decisão que você tomou. Este é o meu desejo para a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.